Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, sou seu professor de física, estou aqui para te ajudar com essa disciplina maravilhosa. Bufei, relaxei, oxigenei o cérebro e foco na aula que eu trouxe para vocês hoje a respeito de corrente elétrica. Pessoal, antes de entrar no detalhe desta aula aqui, eu gostaria de te dizer o seguinte. Todas as aulas deste canal eu recomendo para que você veja essa aula, que eu vou deixar uma playlist dela aqui, ó, para você já ir no card direto, que é uma aula completa a respeito do que eu chamo de método de resolução de problemas, que eu chamo dos principais macetes. Assista essa aula para você ter noção do todo que eu estou fazendo aqui. E mais, esse conteúdo de corrente elétrica aqui, eu estou fazendo uma playlist detalhada, essa daqui é a primeira aula, dividir em algumas etapas para o conteúdo não ficar muito longo. Mas eu te garanto, se você ver todas estas aulas, você vai aprender tudo a respeito de corrente elétrica, como que é os exercícios, como que é a resolução de problema, unidade de medida, entre tudo. Então já clica no card dessa playlist, veja todas as aulas que você vai aprender fácil com o Papai Bufada aqui. E mais, você não é inscrito? Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica por dentro, querido, que o Bufadinho aqui está preparando de melhor para vocês, tranquilo? Tudo explicado, merchan feito, bora Paulo. Pessoal, conceito de corrente elétrica. Gente, para definir corrente elétrica, pensa comigo o seguinte. Vocês sabem o que é um fio de cobre? Desenhe um fio de cobre aqui, tá bom? Mas tem algumas pessoas que não sabem, o fio de cobre é isso aqui. Tem um material isolante de plástico aqui e dentro do fio tem o que a gente chama de diâmetro, de bitola. Isso aqui é um material de cobre. Câmera, foca aqui, ó. Esse cobre. É dentro disso daqui que eu estou querendo falar para você que nós teremos esta situação. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Quando nós estudamos a corrente elétrica, antes disso eu vou falar o que não é, quando você não tem. Quando você tem esse fio, normalmente na estrutura, né, lá microscopicamente olhando, você vai ter na rede cristalina, na estrutura deste material, que no caso eu coloquei aqui que é o cobre, tá? Que é um fio de cobre, você vai ter alguns elétrons livres. E esses elétrons, quando você não aplica sobre ele uma DDP, eles têm um movimento aleatório. E este movimento, como vocês já sabem, é por causa da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de agitação desses elétrons aqui. Quanto menor for a temperatura, menor vai ser o grau de agitação desses elétrons. Então o que os cientistas observaram, foram investigando, se eu tenho um material e coloco esse material sobre uma DDP, eu consigo criar um movimento ordenado desses elétrons livres. Ah, professor, então a corrente elétrica vai ser isso? Vai, mas presta atenção que eu vou dar mais alguns detalhes. Esse esquema que eu desenhei para vocês aqui é o esquema de um fio ligado a uma DDP, uma diferença de potencial. Se você não tiver essa diferença de potencial, você não vai conseguir deixar este movimento ordenado. Este esquema que eu fiz para vocês é basicamente o que vocês vão ver daqui a alguns dias com Bufada, quando a gente entrar no conteúdo de circuito. Então isso aqui é um pequeno circuito. Eu coloquei essa chave S aqui, que é um interruptor, que normalmente vai ser de liga e desliga. Quando eu manter essa chave ligada, essa ponta aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma diferença de potencial entre esse material, no caso, que vai acontecer o quê? Vai criar um campo elétrico aqui no interior e por conta deste campo elétrico, você vai ter um movimento ordenado desses elétrons livres da região de menor potencial para a região de maior potencial. Ou seja, esses elétrons vão se movimentar no sentido contrário do campo elétrico. Ou seja, essa corrente elétrica ela vai ser um movimento ordenado de carga quando submetida a uma DDP. Então anota aí, se você não tem DDP, você não tem corrente elétrica. Em relação à história da ciência, nós temos uma discussão. Qual o sentido que nós devemos adotar para a corrente elétrica? Historicamente, os cientistas achavam que quem se moviam eram os prótons. Eu já falei para vocês que os prótons estão lá presos nos núcleos dos átomos com uma força muito forte e quem vai se movimentar são os elétrons. O sentido histórico da corrente elétrica é o mesmo sentido que o campo elétrico, esse daqui. Só que na realidade a comunidade científica, após alguns anos, ela investigou e chegou a uma conclusão que na realidade quem se movem são os elétrons. Ou seja, o sentido real da corrente elétrica é contrário ao sentido do campo elétrico. Ou seja, os elétrons saem daqui e vão para lá. Mas então qual sentido nós iremos usar, Bufada? Nós sempre iremos usar o sentido histórico. Mas por quê? Nós não sabemos que é esse? É utilizado esse sentido histórico aqui porque existiram outros conceitos que foram construídos a partir desse. Então a ciência falou, não, vamos deixar a corrente aqui mesmo? Vamos.
Então você saiba que a corrente sempre vai sair do polo de maior potencial e voltar para o de menor potencial. Tranquilo? Mas o que de fato então é esse conceito de corrente elétrica? Mostrei para vocês aqui o fenômeno, né? Agora eu quero mostrar para vocês como que o pessoal conseguiu determinar isso daqui. Os caras falaram assim, ó, a corrente elétrica nada mais vai ser que a quantidade de carga que atravessa um corpo, naquele caso o fio, dividido pelo tempo que demora para acontecer. Ou seja, escrevendo isso daí num equacionamento, eles falaram assim, ó, a minha corrente elétrica média, né, ela vai ser igual à variação da quantidade de carga que vai atravessar o corpo dividido pelo tempo. É só isso, Bufada? Sim. Ou seja, a partir dessa definição teórica, nós temos o quê? Este equacionamento. Você chama de fórmula, não importa, eu chamo de equacionamento. E aí, eu já passei para vocês numa aula de quantização da carga elétrica, vou deixar o card aqui, que essa quantidade de carga existe em valores múltiplos da carga elementar. A unidade de medida de corrente no sistema internacional é ampere. Ela é uma homenagem a esse cientista. Nós já sabemos que a carga sempre é dada em coulomb e o tempo aqui nós temos em segundo. Esse Ezinho, não confunda, não é o elétron, ele é a carga elementar. E mais, esse cálculo aqui que nós utilizamos, ele sempre é utilizado quando nós temos valores de correntes constantes, tá bom? O que nós podemos observar disso? Essa carga elementar, nem sempre os exercícios vão dar para você. Às vezes você já vai ter que saber o valor dela. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga que um elétron tem. O que normalmente também aparece é a escrita da corrente elétrica em função dos prefixos do sistema internacional. Mili, micro e nano. 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. Eu vou deixar também aqui uma playlist que eu já fiz a respeito dos principais prefixos utilizados no sistema internacional. É muito importante saber esses prefixos, porque de acordo com o que o problema nos apresenta, você vai esquecer que isso daqui é correspondente a isso e vai errar os seus cálculos na hora de resolver os seus problemas. Explicado tudo para vocês, agora nós vamos para a resolução de problemas, mas eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção, por que eu falei para você ver aquela aula de macete? Isso daqui e isso daqui está dentro do que o Bufada chama de teoria, tá? Teoria, ó, T de teoria, e aqui também nós temos a teoria. Ou seja, a partir desta teoria, nós chegamos neste equacionamento. Este equacionamento que você chama de fórmula é esta teoria apenas de forma matematizada. Faltou aqui só o gráfico, do qual eu chamo da sigla TEG, Teoria, Equacionamento e Gráfico. Mas depois, dentro dessa playlist, eu vou explicar a leitura gráfica quando envolve o conceito de corrente elétrica. Fica tranquilo. Agora nós vamos resolver os problemas. Pega o seu papel, pega a sua borracha, faça comigo, porque parece ser fácil quando a gente vê alguém fazendo. Quando a gente vai fazer, a gente fica um pouco confuso. Pessoal, acompanhe a leitura do exercício comigo e presta atenção nos dados relevantes que nós teremos que anotar. Vamos lá. Em uma lâmpada, passa uma carga elétrica negativa de modo 80 coulombs a cada 10 segundos. Grifa lá, coulombs e em segundos. Sabendo que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine a intensidade média da corrente elétrica que atravessa a lâmpada e a quantidade de elétrons que atravessa a lâmpada no intervalo de 10 segundos. Volta para mim e vamos resolver isso daqui. O que é importante dentro daqueles passos que eu falei para você resolver um problema? Primeira coisa que nós temos aqui são os equacionamentos, as formas que nós temos para resolver esse problema. A primeira coisa que o Bufada fez foi listar os dados do problema e observar, ó, coulomb, carga elétrica, segundo, tempo. O que esse problema quer que a gente encontra? A partir desses valores, ele quer que você determine o valor da corrente elétrica e do número de elétrons. E lembre-se, neste caso, ele forneceu o valor dessa carga elementar. Agora vamos lá, corrente, quantidade de carga dividido pelo tempo. Antes de substituir os valores aqui, você tem que observar se essas unidades de medida são correspondentes ao Sistema Internacional de Unidades. Neste caso sim, nos próximos não, para a gente ir evoluindo com a nossa resolução. Ou seja, a corrente é igual à quantidade de carga, 80, dividido pelo tempo, 10 segundos. 80 dividido por 10, abandona a calculadora, simplifica,
essa corrente é igual a 8. 8 o que, bufada? Amperes, porque é a unidade de medida da corrente elétrica. E agora o exercício também pede para você calcular o número de elétrons. Como que eu vou calcular isso daqui? Quantidade de carga, 80. Número de elétrons, não sei. Esse é o valor que eu quero encontrar, eu não vou substituir ele. A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu quero encontrar o valor de N, eu vou isolar ele. 1,6 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. N vai ser igual a 80 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. É aqui que muitos estudantes erram. Para você saber essa operação entre números e notação científica, eu vou deixar aqui também uma playlist que eu já expliquei todas as operações que nós fazemos com notação científica. Lá nessa playlist eu expliquei que é número com número, notação científica com notação científica. 80 dividido por 1,6, você pode cortar a vírgula, aumentar um zero. 80 dividido por 1,6 é a mesma coisa que 800 dividido por 16 e nós sabemos que isso daqui é igual a 50. Por que, bufada? Divide embaixo por 16, divide em cima por 16, que você vai encontrar esse valor. Esse 10 a menos 19 vai passar para cima, vezes 10 a mais 19. Ou seja, eu tenho essa corrente aqui, para este problema, com essa quantidade aqui de elétrons para o intervalo de tempo de quanto? De 10 segundos. Momento bufado para este problema. Primeiramente, anota os dados, veja se a unidade está de acordo com o sistema internacional, encontre a teoria, a fórmula que vai te ajudar, substitua e encontre o valorzinho que o problema te pede, isola ele que está tudo correto. Vamos para o próximo exercício. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a 0,08, 0,20, 5,0, 7,20 e 12. Acompanhe comigo a resolução desse problema, que muitas vezes o pessoal vai fazer o quê? A carga vale 12, o tempo vale 1, 12 dividido por 1 é 12, vai lá na letra E e marca. Errou. Por quê? Eu já disse para você, nós anotamos os valores, no entanto, na hora de passar para o equacionamento, nós temos que saber que esta unidade aqui tem que estar como? No Sistema Internacional de Unidade. Eu tenho uma playlist que fala a respeito de transformação de unidade de tempo. Vou deixar aqui também. 1 minuto, nós sabemos que a cada minuto, melhor dizendo, temos 60 segundos. Então, ao invés de colocarmos 1 minuto, nós colocamos que isso é igual a 60 segundos. E é este valor aqui que eu devo passar aqui, ó, na hora de substituir a nossa fórmula. Ou seja, essa corrente vai ser igual à quantidade de carga, que é 12, dividido por 60. Quanto que é 12 dividido por 60, gente? Divide em cima por 12, divide embaixo por 12. Você vai chegar a um valor de 1 sobre 5. E 1 dividido por 5, normalmente costuma dar 0,2 amperes. Ou seja, a corrente que vai atravessar essa situação aqui é uma corrente igual a 0,2 amperes. Viu como é importante fazer essa substituição aqui, ó, para colocar exatamente o valor do sistema internacional? Muita atenção com isso. Então presta atenção. Momento bufada para esse problema. Converter a unidade de medida antes de substituir na fórmula. Senão você não vai chegar no resultado correto. Vamos resolver agora o último problema. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa este condutor metálico, dada a carga elementar do elétron, E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então vamos resolver esse problema aqui. Bufada anotou os dados, ó, o N, a quantidade de elétrons, o tempo em segundos e essa carga elementar que ele forneceu, que nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que eu vou proceder? Se você observar, isso daqui é a mesma coisa que isso, gente.
Eu só estou colocando a quantidade de carga, que é N vezes E, que está aqui, ó, que é o número de carga vezes a carga elementar. Esse N é a quantidade de elétrons, e cada elétron tem uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. É interessante dizer para vocês o seguinte, nesses problemas, nós estamos calculando a corrente elétrica. Pode ser que em outros problemas ele peça para calcular o tempo e te forneça a corrente elétrica. Eu vou explicar isso daí nas próximas aulas, tá bom? Então vamos resolver isso daqui e fechar com chave de ouro. A nossa corrente elétrica vai ser igual a N, 2 vezes 10 a 20, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo de 4 segundos. Por que eu já coloquei todos os valores ali? Porque todas as unidades estão de acordo com o sistema internacional. E aí, como que eu faço esse cálculo, bufada? Eu já expliquei naquela playlist que eu falei para vocês com notação científica. É número com número, notação com notação. Como que vai funcionar isso aqui? Essa corrente vai ser igual 2 vezes 1,6. 2 vezes 1,6 costuma dar 3,2 vezes 10. Repito a base. O que eu vou fazer com os expoentes, bufada? Vou subtrair 20 menos 19. Este valor dividido por 4. 3,2 dividido por 4 vai dar 0,8. Não precisa de calculadora, gente. Divide aqui por 4, divide aqui por 4, você simplifica essa fração. E o que eu faço agora com esse 10 aqui, essa base 10? 0,8 vezes 10, 20 menos 19, dá 1. Ou seja, a corrente que passa é 0,8 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 0,8, nós podemos cortar aqui. Isto vai dar igual a 8 amperes. O momento bufada para isso daqui é saber que este equacionamento corresponde a esse. E lembre-se, olha as unidades de medida antes de substituir no equacionamento, para você nunca mais errar isso daí. Pessoal, essa é a aula que eu trouxe para vocês de hoje. Se você gostou, ó, dê um like, ajuda o bufada aqui a preparar conteúdos ainda melhores para vocês. E mais, o que eu vou fazer? Assista a próxima aula, que vai ser uma continuação dessa, tá bom? Onde nós resolveremos 2 casos de problemas um pouco mais elaborados do que esses. Esses problemas aqui, normalmente o bufada gosta de chamar de exercício. A gente lê o enunciado, substitui os dados e consegue substituir e fazer. Os próximos problemas vai ter um pouquinho mais de interpretação e é aí que eu quero te ajudar. E lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações, fica por dentro do que o papai está fazendo para você. E para você que já sabe que é desse canal, eu sei que você está esperando. Do mesmo jeito que o bufada chega, o bufada vai embora em grande estilo. Aquela bufada para sair, papai. Tamo junto sempre, é nóis. Fui!